Eis que você compra um boneco de ambulante para oferecer ao seu filho como presente de aniversário. E logo depois começam a aparecer várias vítimas de assassinatos brutais. Pois, na verdade, esse boneco está sendo possuído pela alma de um serial killer que vai matar você e quem estiver ao seu redor para conseguir o que ele quer. No caso, transferir a alma dele para o corpo de uma criança, pois só assim ele não ficará preso para sempre no corpo do boneco. Então, hoje vamos derrotar Shark, o brinquedo assassino no primeiro filme da trilogia. Eu sou Yellow King e logo no início se inscreva, deixa aquele like e vamos ao vídeo. O filme começa mostrando dois bandidos sendo perseguidos pela polícia e no meio dessa perseguição, um deles que se chama Charles Ray acaba sendo baleado na perna por um dos policiais. O amigo dele vendo isso, decide deixá-lo para trás, pois com aquele ferimento não daria tempo para ele chegar até o carro e os dois seriam pegos. Após isso, sem ter para onde fugir ou se esconder, acaba invadindo uma loja de brinquedos e esse aí é o detetive Mike, que também entra na loja para procurá-lo. E aí que ele comete o primeiro erro, pois o correto a ser feito era chamar os reforços, pois aquele bandido estava armado e as chances dele ser surpreendido sozinho lá dentro eram muito grandes. Sem contar que o bandido também já havia tomado um tiro na perna e não tinha como ele sair de dentro para fora, senão pela porta da frente. Sendo assim, as únicas chances dele contra o policial seria se o policial entrasse lá dentro sozinho. E é o que acontece, mas ele acaba achando Charles primeiro e acerta um tiro no peito. Após isso, ele acaba perdendo o bandido de vista. E é nesse meio tempo que o Charles decide passar a alma dele para o boneco, porque ele está quase morrendo. E de seguida cai um raio no meio da loja e explode tudo. E ele é dado como morto pela polícia. No dia seguinte, nós conhecemos um menino chamado Andy e sua mãe Karen. E nesse dia é o aniversário de 6 anos desse menino. Ele está bem animado e até fazendo um café da manhã para a mãe dele. Mas, na verdade, ele estava fazendo essas coisas porque ele pensa que vai ganhar um boneco da linha Good Guy. Mas ele acaba não ganhando esse boneco, pois a mãe dele não tem dinheiro para comprar tal presente no momento. Após isso, o filme corta lá para o serviço da Karen e do nada brota uma amiga dela falando: "Oh, sobre aquele boneco que Andy queria tanto. Pois é, tem um mendigo vendendo um ali na rua pela metade do preço. Tem chance de ser roubado? Sim, tem chance de ser roubado. Vai fazer o quê? Faz parte da vida e o preço tá bom. Vamos lá dar uma olhada." Então, elas vão dar uma olhada e sim, o mendigo realmente tem o tal boneco. Mas o grande problema é que esse boneco foi o mesmo usado por Charles naquele ritual da noite passada. Portanto, ele está possuído, tornando essa compra uma péssima ideia, até sendo a pior decisão tomada nesse filme. Mas enfim, se ela não sabia o que aconteceu, como ela poderia ter evitado isso? Na verdade, tem um jeito. Pois, antes disso, na cena onde ela fala que não tinha dinheiro para comprar, ela fala que não tinha dinheiro para comprar nesse mês. Sendo assim, no próximo mês ela teria. Então, a melhor coisa que ela poderia ter feito era não comprar esse boneco, pelo simples fato dela saber que teria dinheiro para comprar um novo na loja. Chegando em casa, ela oferece o boneco para seu filho. E é nesse momento que nós escutamos aquela voz estranha. Oi, eu sou Chuck. Você é seu amigo até o fim. Vamos brincar? E nessa mesma noite, a Karen acaba deixando Andy para aquela amiga dela cuidar. E já o menino dormindo, coisas estranhas começam a acontecer, como barulhos estranhos, sons de passos e objetos sendo trocados de lugar. Coisas que só poderiam acontecer se tivesse mais alguém na casa. Então, ela começa a investigar para ver se realmente tem mais alguém. Mas se não foi ela nem o menino, tem alguém na casa. O que ela devia ter feito era pegar o menino e ter levado para um cômodo mais seguro. Por exemplo, um quarto. E para que isso desse certo, também seria de extrema importância que eles improvisassem uma espécie de barricada na porta.
pois assim eles impediriam a entrada do indivíduo que ela nem sabe quem é. Mas nós sabemos que é o Shark, claro. Mas ela acaba não fazendo isso e na verdade ela não faz nada. E Shark a matando em seguida. Após isso, Karen retorna para casa e quando ela chega, estava cheia de polícias por causa da morte da amiga dela. E o policial está desconfiando de Andy, pois tem umas pegadas pequenas onde a mulher sofreu o acidente. E como Andy é o único que tem o pé mais ou menos daquele tamanho, e era o único que estava na casa, logo o detetive cria uma suspeita contra ele. Mas o menino fala dizendo que não era ele quem matou a mulher, e sim o boneco Shark. E é claro que o detetive acaba não acreditando, e até porque ninguém acreditaria numa coisa dessas, ainda mais vindo de um menino de 6 anos de idade. Então, Karen fica nervosa, já que estão desconfiando do filho e manda todo mundo cair fora. No dia seguinte, Shark faz Andy matar a aula e atravessar a cidade inteira com ele de metrô, porque ele queria chegar até aquele cara que deixou de ir para trás no início do filme para poder se vingar. E ele mata o companheiro, explodindo a casa inteira. E mais uma vez, o Andy fala que foi o Shark. Detetive Norris e a mãe dele não levaram a sério. Resultado, ele acaba parando no hospital psiquiátrico. E sem o seu filho em casa, Karen fica abalada e vai dar uma investigada mais sobre o boneco. E quando ela pega a caixa do Shark, caem as pilhas. E é nesse momento que ela pega o boneco, abre o compartimento das costas dele e descobre que todo esse tempo ele estava funcionando sem pilha alguma. De seguida ela pega o boneco novamente e fala: ou você fala comigo ou vou te colocar na fogueira. E é nesse momento que Shark ataca ela. Após isso, ele sai correndo e vai atrás do detetive Norris para se vingar daquela treta que aconteceu naquela loja de brinquedos. Então, ele começa a atacar o detetive, dá facadas e tudo mais, até que Norris acaba capotando o carro. Na tentativa de sair do carro, o detetive acaba acertando um tiro no Shark e sai voando daí. Depois disso, nós vemos que ele foi até o homem que o ensinou todas aquelas coisas de voodoo. E o Shark está indignado porque o corpo dele dentro do boneco seria mortal e nem sentiria mais dor. Mas o homem fala para ele que não é bem assim que funciona. Que quanto mais tempo ele ficar dentro do boneco, mais humano ele se torna, até ficar preso lá para sempre. E por ele estar usando esses conhecimentos para o mal, ele se recusa a ajudá-lo. Então Shark começa a torturá-lo até ele falar como poderia sair do boneco. E o homem fala o seguinte: o único jeito de sair do boneco é fazendo um ritual com o primeiro ser humano que você se revelou. No caso, a primeira pessoa que ele revelou sua verdadeira identidade, que foi para o Andy. Após isso, a Karen e o detetive começam a caçar Shark e o Shark a caçar Andy, e no meio dessa baita caçada, o senhor que estava cuidando do menino é morto e ele acaba fugindo para casa e o Shark vai atrás. Nesse momento, até usa a estratégia de pôr algumas coisas na porta, mas acaba não funcionando, pois o Shark entra pela chaminé. Essa estratégia só seria funcional em um quarto ou em qualquer outro cômodo que tivesse apenas uma entrada. Ele também se esconde no armário, que é uma péssima ideia. Quando se tem alguém lhe procurando, geralmente é um dos primeiros lugares a ser procurado. Mas como ele é apenas uma criança de 6 anos de idade, dá para considerar. Então, Shark acaba encontrando. Acontece uma breve perseguição, mas é uma cena bem rápida. Ele apaga o menino e já começa a recitar o ritual. E é nesse meio tempo que a Karen e o detetive conseguem entrar na casa e impedir Shark, mas eles acabam perdendo o boneco de vista. Então, o detetive vai procurá-lo e é nesse momento que Shark aparece do nada com um taco de beisebol e apaga o homem. E nessa situação, o mais inteligente a ser feito seria pegar o Andy e sair de lá o mais rápido possível e tentar pedir ajuda, mas ela apita em atirar no Shark
E isso acaba dando muito errado, mas no meio desse ataque ela acaba conseguindo jogá-lo dentro da lareira e botando fogo no boneco. Após isso, eu cortaria o boneco em pedaços ou simplesmente enterrá-lo de modo a pôr um fim nele. Mas ela acaba pensando que ele estava morto quando na verdade não estava. E a ataca novamente. E nesse momento eu pegaria a arma do policial e atiraria nele o máximo de vezes possíveis para garantir que sim, dessa vez eu matasse esse louco. E é mais ou menos isso que acontece no filme. E para salientar, Shark tem a força de uma pessoa adulta, por isso que ele dá tanto trabalho aos personagens. Mas depois disso, a gente descobre que o Shark ainda estava vivo, porque ele ataca um parceiro de Mike que apareceu aí depois. Ele só morre finalmente quando Mike acerta um tiro no coração dele e após isso o filme acaba. Então, me conte nos comentários a sua ideia, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa aquele like e até o próximo Derrotando.